Como é que é, meu pessoal? Uma boa tarde a todos os followers, todas as pessoas que seguem os conteúdos, todas as pessoas que apoiam. Uma boa tarde de segunda-feira. Estou aqui a fazer uma pequena caminhada, a limpar aqui a toxina, mas tem que ser feito um bocadinho de esforço maior. Mas tenho algumas novidades. Uma delas é que durante algum tempo as minhas redes deixaram de ser, digamos, monitorizadas, mas foi só 1 ou 2 dias, pelos vistos, e daquilo que eu consigo entender, posso estar enganado, mas isto já aprendemos alguma coisa juntos, é que raramente estamos enganados. Segundo aquilo que eu consegui perceber e consigo perceber, as minhas comunicações a nível de Facebook, entre outras, desde e-mails, continuam a ser monitorizadas pelo Sr. Zaki Mohamed Rida. Uma das coisas que eu tenho essa certeza foi, hoje estava a fazer um comunicado para o, eu não sei, provedor da Justiça Europeu. Pronto, o provedor de justiça é alguém, caso haja uma determinada situação que, a nível administrativo, das instituições europeias, e o provedor, digamos que é um mediador, que caso uma situação esteja a ser mal gerida, não é? Nós, como cidadãos, temos o direito de comunicar para o provedor europeu da justiça e dizer: Sr. provedor, eu estou a passar uma determinada situação assim e gostaria da sua ajuda, etc. Ajuda nesta situação. O que é que aconteceu hoje? Eu, ao fazer esse comunicado, não é? Como não tinha a password, fiz o aviso a dizer que não tinha, pronto, a pedir uma nova password. Peço desculpa, que foi mesmo assim. Fiz o pedido para uma nova password. E tu, quando fazes esse tipo de pedido, não é? Automaticamente recebes um e-mail para a nova password. Esse e-mail nunca chegou. E ainda fiz mais 2 ou 3 vezes e esse e-mail nunca chegou. Significa que o Sr. Zaki Mohamed Rida e companhia tem acesso ao meu Gmail, tem acesso a toda e qualquer comunicação que eu possa fazer do meu telefone, seja para quem for. Isso significa que o Sr. Zaki continua ilegalmente a monitorizar as minhas contas. Isto, uma das coisas que eu me apercebi, que não é, mas nem de forma alguma legal, é, mesmo que eu fosse um criminal, se fosse um criminoso procurado, estaria a cumprir pena, não é? Mas se eu fosse um criminoso, e desde que num determinado momento eu não venho aqui, esta página da minha vida não dava um filme, os conteúdos que são metidos aqui não são conteúdos falsos, não são fictícios, isto não são montagens que eu faço. Vou para aquele lado, vou para baixo, não apetece subir. Os conteúdos que são metidos aqui, os vídeos que vocês conhecem e que eu partilho com vocês muito tristemente, não são montagens, são momentos, muitos deles são partilha de situações relevantes que eu tenho vindo a passar. Mas o que é que eu quero dizer com a conversa do criminoso? Que num caso que eu fosse um criminoso, não é? Seria comunicado ao Facebook ou às autoridades competentes, não é? A dizer que eu estou a mentir sobre toda a situação que tenho estado a passar e seria tomada uma atitude legal. Porque eu estaria a pôr conteúdos falsos e estaria a denegrir qualquer um dos nomes envolvidos que eu, desde o primeiro vídeo a hoje, falo ou comento. Isso nunca aconteceu pelo simples facto que não são conteúdos falsos. Eu não venho aqui levantar falsas acusações e quando isso acontece, eu não estou a fazer nenhuma ilegalidade. Porque existe um artigo da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que esse próprio artigo diz que eu tenho o direito, seja, atenção, da Declaração Universal dos Direitos do Homem ou qualquer outro artigo que seja nacional do Luxemburgo, que é nós ao termos uma determinada tipo, imaginamos que eu fosse um repórter, não é? E qualquer tipo de informação ou conteúdo que eu meta, eu como cidadão comum tenho todo o direito, suportado pela legalidade, de fazer o quê? De toda a informação que eu tenho sobre a situação que eu tenho estado a passar, significa que eu legalmente posso partilhar com vocês, não cometo crime nenhum. Qual é o problema que se tem metido? O crime é esse que o Sr. Zaki Mohammed Rida comete, que a Sra. Jebenikan Abel Débora comete e cometeram e continuam a cometer, que é a introdução indevida informática, seja no meu Facebook, seja no meu WhatsApp, seja no meu Gmail, seja no meu telefone, seja na minha conta iPhone, seja onde for. Ou seja, no fundo eles é que estão a cumprir, cometer diversas ilegalidades horrendas. Fosse eu o tal culpado, eu tenho sempre direito, pelo menos à minha defesa. E a minha defesa poderia, sem sombra de dúvida, eu criar uma página de conteúdos, onde de um lado seria acusado pelos tais crimes que me poderiam ter acusado, e eu, por outro lado, teria sempre direito a poder criar conteúdos em minha defesa. Neste caso eu não sou culpado, neste caso estou unicamente a defender, como vocês sabem, toda esta situação, principalmente a minha vida. Por isso, eu como ser humano e como pessoa comum, tenho protegido por toda e qualquer declaração, todo e qualquer artigo que possa existir em 99 dos países do mundo, tirando países como o Afeganistão, e mesmo nesses países, como vocês sabem, por vezes mostram-nos vídeos, situações extremas, não é? Mas mesmo nesses países, nem o Daesh, nem os Talibã acabam por proibir ou de fazer uma coação tão forte às pessoas que partilham essa informação. Porque há o livre-arbítrio de circulação de informação. E quando qualquer pessoa tem informação que seja relevante, tanto para a sua defesa, como neste caso para a preservação da minha vida, não há um governo, não há uma pessoa independente, não há um grupo, seja ele qual for, que pode em nenhum momento autorizar este tipo de monitorizamento, principalmente, como eu vos disse, de andar a ver as pessoas que eu falo para num determinado momento ameaçá-las e proibi-las de falar comigo. Isso é inadmissível. Mas como eu vos disse, nós estamos num ponto enorme, e esse ponto é o ponto chamado ponto da vergonha. Porquê? Porque eu cada dia e apercebo-me como o Sr. Zaki, como as coisas se fazem lá em casa, a arrogância do próprio ser humano por ter a proteção governamental, como não vale a pena dizer que já foi provado diversas vezes. O vergonhoso disso é que eu não sou culpado. Eu já vos disse qual é a situação, vocês sabem qual é a situação, está aí exposta em todos os vídeos. Então, o facto de eu ser uma minoria, o facto de eu ser africano, português africano, o facto de eu ser pobre e, principalmente, porque num determinado momento saiu mais barato, hoje eu continuo a lutar, como vocês sabem, pela minha vida, mas o estranhamento agora luto pela libertação das minhas comunicações. É inadmissível num determinado momento, porque como eu vos disse, se eu estivesse a mentir, todas estas pessoas envolvidas poderiam ativar o sistema legal de eu estou a mentir, estou a criar conteúdos que prejudicam a imagem de determinadas pessoas, de terceiros, e isso seria chamado à razão legalmente. Como é óbvio, isso não vai acontecer. Porquê? Porque legalmente alguém está a fazer crime, e eu que era e que fui e sou perseguido como um criminoso, se vocês forem reparar, nestes últimos 2 anos, não cometi nenhum crime, mas nesses últimos 2 anos têm sido cometidos consecutivamente crimes
não só de invasão de privacidade, não só de destruição da vida, não só de caráter, de uma magnitude que eu ainda me pergunto o porquê. E a resposta é simples. Eu volto-vos a dizer, nasci em dois lados completamente opostos da democracia. Qual é que são os dois lados? Nasci no lado pobre e nasci no lado negro. Não é validando isto e agarrando-me na vitimização, porque eu sou negro, mas eu peço desculpa a quem por um lado acredita na igualdade, peço desculpa a quem por um lado toda a vida fugiu desse estereotipo de ser negro. A mim acontece-me ir à tarde ou à noite, principalmente à noite, assim como vou neste momento, e se vier alguém do outro lado da rua, o tendencioso da pessoa querer mudar de passeio, é normal, eu já me habituei, mas eu nunca me imaginei ver esse tipo de racismo passado para o lado político. E podem-me fazer o quão culpado quiserem, podem-me até, como continuo a tentar assassinar, mas isso não vai mudar toda a história. Eu fui vítima de uma emboscada injusta, não que, como eu vos disse, seja completamente inocente. Na altura de vida eu mostrei aquilo que sou capaz de fazer a nível de caráter, e hoje, talvez se eu tivesse na altura mentido, talvez se eu tivesse na altura negado, talvez tivesse conservado a parte íntegra da minha vida, mas jamais conseguiria ficar com a parte íntegra da verdade. Eu assumi o meu erro, muito tempo vivi eu com isso, mas na altura que me foi dada essa oportunidade, eu faria isso outra vez. Na altura que o meu chefe, o Sr. Manolo, me perguntou se era eu hoje, se me voltasse a ter no mesmo... Imaginamos que eu podia fazer um loop temporal, voltar atrás no tempo, e ia-me ser dada a oportunidade outra vez de dizer a verdade, não é? Ou pelo menos tentar escapar pela mentira. Eu iria, sem sombra de dúvida, continuar a afirmar que eu fiz parte de algo que me envergonho, mas iria continuar a pedir a oportunidade que eu pedi nesse dia ao meu chefe, de poder, desde esse dia para a frente, pedir o perdão e ter uma vida íntegra através de trabalho honesto e cumpridor. Como eu vos disse, tudo foi perfeito até um mês depois do acidente, tudo foi perfeito até aos 8 meses em que eu estive no País Basco. Fui operado, andei a fazer fisioterapia, ia ser operado outra vez, etc. E como eu vos disse, porque não aceitei um diagnóstico que estava martelado, era um diagnóstico que interessava às pessoas que hoje me perseguem, porque eu não o aceitei, foi o tudo ou nada. Então não aceitas, agora vais ficar sem nada. Num determinado momento, como eu vos disse, se não tivesse sido o facto de o meu chefe ter aceitado o meu perdão, se não fosse o facto de eu ter trabalhado ainda um mês depois desse tal reconhecimento e dessa conversa importantíssima que surgiu entre mim e o Sr. Manolo, não é? Eu até concordava em eu ser linchado, eu até concordava em ser a minha vida completamente destruída, eu até concordava em ser perseguido como sou perseguido diariamente. A todos... O corredor. Eu até concordava com isso tudo, não é? Mas desde o fator... Isto é muito simples. Desde o fator que o meu chefe me perdoou e desde o fator que eu trabalhei um mês depois desse reconhecimento e que eu estive no País Basco 8 meses, hoje o que eu vivo é única e exclusivamente por capricho das minorias que dominam o mundo, porque eu explico, nós os africanos, nós os pobres, não somos a minoria, nós somos a maioria. A minoria é quem está por trás de toda a situação a fazer isto. São as minorias, os privilegiados, é o chamado privilégio branco. Eu não passo de um negro que falou muito e que defendeu muito. Vamos esclarecer uma coisa, eu falei muito sobre a minha situação e principalmente depois de perceber que me queriam assassinar. A partir daí, claro que eu tenho o direito de defender a minha vida. Mas essas minorias que, num determinado momento, me
Eu não sei bem, às vezes há palavras que eu não sei encontrar, porque, como eu vos disse já por diversas vezes, isto para mim é uma situação nova. Não é todos os dias que tu acordas e dizes agora a partir de hoje para a frente vais ter que defender a tua vida porque alguém te quer assassinar. Como eu disse, num determinado momento, se eu fosse culpado, teria sido tomadas outras medidas, haveria outra forma de o fazer, mas do momento em que as pessoas perceberam que eu tinha tido a conversa madura com o meu chefe e que fui perdoado, a partir daí gostava que tivesse sido tomada outra atitude. Não foi. Começou pela ideia de meter a mulher que me trouxe aqui, o meu amigo que me trouxe aqui, e a partir daí eu vejo-me todos os dias a levar-me com determinada partícula que me come a olhos vistos. Para quem, volto-vos a dizer, vocês basta meterem uns vídeos para trás, olharem a nível de rosto, de feições, e vocês vão ver a diferença. E eu continuo a não acreditar, eu continuo a não querer, é mesmo acreditar de que o assassinato é sempre melhor do que a vida, e isto não é de nenhum momento. Eu queria dizer a nossa Europa, mas eu acho que eu tenho sido excluído e eu também não quero, ao mesmo tempo, criticar a nossa Europa, porque a nossa Europa é um alicerce eu podia dizer da democracia, mas eu acho que já há algum tempo passámos esse alicerce. Então há uma classe minoritária, mas que sem sombra de dúvida tem o poder de fazer o que lhes bem apetece, principalmente tornar um homem inocente culpado. E porquê que eu digo inocente culpado? Porque se eu fosse culpado, não necessitavam de fazer esta luta tremenda de 2 anos para destruir o meu caráter. Como eu disse, bastava só pegar no meu passado mesmo em Portugal, que não era muito grande, e a situação que eu fiz e pronto, e a partir daí não. Mas não se deram por satisfeitos, porque ali já não havia nada que pudessem fazer. Então tem sido um criar de ilusões a um nível que não é real, que não é um nível que é o meu nível. Não sou, sei que cometi alguns erros na minha vida, mas o melhor que eu sei é que há muitos anos o deixei de cometer. Também sei que há muitos anos passei a ser um cidadão respeitável. E o que é que isso significa, um cidadão respeitável? Não passei a ser santo. Foi a perceber que o crime não compensa. E garanto-vos que depois da situação em questão do meu patrão, nunca mais houve nada que se pudesse dizer relevante ao nível do chamado currículo criminal. A minha única situação que eu tive nestes últimos 10 anos foi essa situação. Então é muito triste quando uma pessoa, toda a gente é o que se diz por aí, e as pessoas gritam, toda a gente merece uma oportunidade, e toda a gente merece. Foi o que o meu chefe me deu, o Sr. Manuel, da empresa Retroengenharia del Plástico, foi o que ele me deu no dia como eu brinco com ele. Eu acho que me vou sentar aqui um bocadinho, o que é que acham? Olha, vou por aqui. Foi a oportunidade que ele me deu, porque ele viu que eu fui sincero. Mas tudo isso hoje foi metido dentro da bolsa, porque não interessa a ninguém, porque não interessa que se perceba que eu de facto fui perdoado e que de facto eu, quando estava lá, estava muito lançado em ter uma vida íntegra, como faço aqui no Luxemburgo, a nível de trabalho, e não custa nada, né? Mas hoje, o debate e a forma como tudo é feito é de uma forma um bocado grotesca. Porquê? Porque não há um governo, não é, que tenha o direito de meter uma sentença de morte sobre a cabeça de alguém. E como é que eu vos disse, não há um momento, não há uma ponta de mim que consiga chegar e dizer assim, não, isto faz sentido porque fizeste, e não é assim. Então, olha, agora vou andar aqui mais um bocadinho e vou-me sentar aqui em cima. Já estive aqui no outro dia, é um sítio bacana. Era ali, mas não me apetece, vou-me sentar aqui um bocadito. E pronto, tem sido uma coação terrível. Hoje, ou no dia 26, eu fiz um comunicado para eu nunca me lembro destes nomes, são sempre nomes de uma pessoa. Para o Provedor Europeu da Justiça. Hoje recebi a resposta do Sr. Provedor, que me disse, derivado a isso não estar
metido na situação de administrações, não é que não me podem ajudar. Lamentamos imenso, ficamos muito tristes de não o poder ajudar. Significa que estamos muito tristes porque querem o assassinar, nem solo europeu, estamos muito tristes porque estão a assassinar injustamente, mas não o podemos ajudar porque o poder que está por nós é colossal e você é só uma pequena minoria. A minoria que é a maioria. Então, pronto, o que fazer? Continuarei, sem sombra de dúvida, em busca da liberdade, não só... entendem? Mas, ao mesmo tempo que eu gostava de racionar isto, não consigo racionar, porque o Solvit também me respondeu. A Solvit, como eu já vos tinha explicado num vídeo, é um organismo que ajuda em algumas situações da administração de alguns países, algumas situações específicas. Não pode ajudar caso as situações estejam no tribunal, ou etc, etc. Mas eu sinto assim, uma pessoa acaba de se sentir pequenina. Porquê? Porque não há uma porta... que isto, eu penso, isto não tem a ver... eles falam da administração, não tem a ver com a administração interna de Luxemburgo. Isto não tem a ver, porque isto é assim, qualquer assassinato, qualquer homicídio que seja feito em solo europeu, já deixa de ser um problema administrativo e passam a ser, para mim, ao meu ponto de vista, passa a ser um problema da União Europeia. Porquê? Porque nenhum país que esteja dentro do círculo da União Europeia tem o direito de assassinar por envenenamento, assassinar por destruição de caráter, falando principalmente de cidadãos europeus. Mas, visto que acima da política e da chamada democracia, há uns tempos eu disse, para quem segue e para quem tem noção um bocadinho disso, há uns tempos eu disse, fiz um comentário interessante, que era até que ponto nós, Europa, se calhar eu não me devo incluir, porque eu se calhar vim do outro lado, nem vou dizer da China, mas eu não sei de que lado é que eu poderia vir, não é? Para um determinado momento as pessoas poderem, como o Sozaki, ele vai ver logo este vídeo. Olá, Zaki, não és melhor que eu, desculpa lá que eu te diga, por isso não sei quem é que deu a ideia. Uma vez o Sozaki estava a falar comigo, estávamos a falar, foi quando ele achava-se um bocadinho esperto, e por me ter dito que por acaso, eu trabalho em informática, mas eu não percebo nada disso, o Sozaki tentou-me fazer a historiazinha dele de eu estava sem trabalho, coitadinho, mas de entretanto tive aqui uns meses, compreensível, quando foi o lockdown, as pessoas ficaram sem trabalho. E eu disse, então, fazes cá, trabalho em informática, mas estive sem trabalho muito tempo, agora deram-me este pescatezinho e eu, pronto, para não passar fome, agarrei. Eu, ao princípio, ele não me disse qual era o pescate, mas o resto da história disse-me. E quase que me vinham as lágrimas aos olhos. Vocês já viram a fotografia de Sozaki? Parece-me, atenção, uma criança no bom sentido. O Sozaki tem 27 anos, mas parece um inocente. É como a fotografia da senhora Jaló. Parecem pessoas que não partem um prato. E eu, que tenho o tal currículo do ex-criminoso, é que jamais era capaz de assassinar um ser humano. Principalmente eu a conviver com uma pessoa que eu tivesse plena noção que não é assim tão culpada como me venderam. E não há dinheiro nenhum que substitua o caráter. Não há dinheiro nenhum que substitua uma consciência tranquila. E eu posso garantir uma coisa, por mais que possam fazer, por mais que possam destruir o meu caráter para outras instituições e para pessoas que eu nem conheço, mas que seriam importantes para me ajudar, nunca vão destruir o meu caráter perante Deus, porque eu sei que errei. Mas eu errei há 10 anos atrás. E fiz tudo para ser perdoado e dei o meu melhor e fui. Por isso, hoje, isto que eu vivo, não é um Sozaki, não é um seu Conta Seco, como eu disse, que é o chefe da operação, contratado para tomar conta desses rapazinhos, Sozaki, da Jibinikan Jaló. Não são essas pessoas que, num momento, vão olhar para mim como ser humano e dizer porque é conveniente. O meu assassinato na altura foi conveniente. Porquê? Porque houve um conjunto de situações em que tornou-se, é o que eu digo, esta conversa que eu estou a ser para vocês, para todo esse sistema é ofensivo, porque eles querem uma mordaça, eles não querem que eu possa exprimir
não querem que eu me possa defender, mas fosse eu o maior culpado. E isto chama-se totalitarismo. Porquê? Porque não há nenhum governo do mundo, principalmente da Europa, que possa decidir assassinar um membro pertencente, neste caso pertencente à União Europeia, pertencente, eu sou português como eu vos disse, e agora estou num determinado momento em que me foram tirados os outros direitos. Como eu digo, não é justo, mas o direito à vida nem é o governo do Luxemburgo, não é o governo de Portugal, não é o governo do País Basco, não é a Europa que deve, ao mesmo tempo, assinar por baixo, porque, como eu disse num dos vídeos, nós, a Europa, é que lutámos para isso deixar de acontecer no tempo da Guerra Fria, porque era o que acontecia na União Soviética, era o que acontecia em muitos países em que as pessoas não concordavam, em que as pessoas expressavam a sua opinião e eram assassinadas, mas isso foi há 20, 30 anos atrás, e agora estamos a dar a volta. E isto agora está a ser feito de maneira democrática, de maneira subtil democrática, porque fazendo-me mais culpado, acaba por suavizar a ideia de que os próprios governos que analisam a minha situação possam ter sobre a minha pessoa, porque não é o poder económico de Luxemburgo que pode ser usado nunca para este tipo de situações. Não é, porque durante anos, como eu vos disse, e analisei isso a nível político, durante muitos anos Luxemburgo era um país mediano e durante anos nós, a Europa, permitimos que fossem feitas algumas situações menos claras a nível da banca, que hoje deu um poder abismal a este país. E no momento em que estavam sossegadinhos, e toda a gente, que isto são coisas que foi falado na altura, e que toda a gente pedia mais clarificação, não só ao Luxemburgo, também à Suíça, entre outros países, porque muito dinheiro, as pessoas sabiam de onde é que ele vinha, não vinham das pessoas mais legais do mundo, não é? E esse dinheiro e esse poder que foi adquirido com esse dinheiro, de forma que nós permitimos, hoje não pode ser usado para fazer crimes pior do que as pessoas que metiam dinheiro nessa banca, não é? Então hoje nós que criticávamos, não é? Se o Pablo Escobar tinha uma conta num banco da Suíça de não sei quantos bilhões, sabendo nós que o dinheiro vinha da droga, não é justo sabermos que há contas que vinham de senhores da guerra patrocinadas pelo assassinato e pelo homicídio de pessoas inocentes, não é? E hoje isso foi pedido para ser clareado, e foi tudo clareado, porque é tudo muito mais, ok, nós não vamos permitir que o dinheiro venha não sei de onde, mas até onde é que isso nos trouxe? Trouxe-nos este ponto negro da história, que é esse poder que foi adquirido durante anos de uma maneira que não devia ter sido permitida, mas foi permissiva. E agora hoje, as pessoas que lhes foi permitido porque viviam, como eu disse, o Luxemburgo não era um país rico há 50 anos, o Luxemburgo era um país de agricultores, não é? E como se estava a formar, eu pergunto-me se todos os países, incluindo Portugal, tivesse tido as abébias, não é? Para podermos, num determinado momento em que, olha, estamos em crise, precisamos de fazer algum dinheiro para fazer subir o PIB do país, não é? E, deixem-nos lá cometer abrir umas contas de pessoas menos claras. E isso, não estou aqui a falar do que as pessoas não sabem, estou a falar coisas que toda a gente sabe isto, porque foi falado a nível da União Europeia. Mas hoje esse poder colossal que foi-se juntando por causa disto, não pode ser hoje esse poder usado para assassinar, para cometer crimes ainda maiores do que para quem abria essas contas. Muitos desses senhores eram senhores da guerra, muitos desses senhores eram traficantes de armas, muitos desses senhores eram grandes traficantes. E eu nunca vi nenhum destes países, eu falando da Europa, a compactuar com isso, não é? Há situações que não podiam saber, muitos desses indivíduos tinham os testes de ferro, não é? Mas quando a União Europeia começou-se a perceber disso e começou a exigir mais clareamente, não é? A situação começou a mudar. Mas durante muitos anos foi juntado um poder colossal. E esse poder económico foi juntado de forma a que estes países como Luxemburgo e Suíça tivessem a sua própria estabilidade, porque haviam necessidades. Hoje esse poder não pode ter sido juntado para fazer o que eu estou a passar, porque não é de nenhuma forma
dizer que o assassinato é melhor do que dizer que quem tem uma conta num banco é um senhor da guerra. E hoje nós... E hoje nós que pertencemos a uma irmandade política, não é? Estamos no chamado na ponta do abismo. Porquê? Eu não acredito, cada vez que eu transmito para vocês e digo a palavra assassinado, isso a mim soa mesmo uma coisa fora de qualquer parâmetro. E vou-vos contar um outro ponto interessante. Para quem sabe, lembra-se de eu vos ter dito que tinha umas visitas lá em minha casa. Eram 2 miúdos, um deles é meu vizinho. Num determinado momento, o Gabriel simulou que estava a receber algum... Supostamente, lembra-se que eu fiz um pequeno vídeo de que a mãe dele ia ter que sair mais cedo da casa, supostamente por se dar comigo. Não, isso foi tudo uma montagem, que era para o senhor Gabriel, mais um amigo dele que esteve em minha casa, se puderem juntar. Por um lado, era para me ajudar a gastar mais rápido os recursos a nível alimentício, e por outro lado, era para meter esses meninos em minha casa, que em determinados momentos que eu ia trabalhar, e que lhes confiei as chaves da minha casa para fazerem um determinado tipo de respeito, não é? Para haver ali mais alguma coisa para se falar. E de algumas vezes acabei de ter discussão com o Gabriel e depois cortei essa situação, porque eu lhe disse há uns dias: olha, Gabriel, eu sei, porque eu sempre dizia isto, eu acho estranho que no planeta inteiro, Terra, só tu, um miúdo de 16 anos, e o teu amigo, o Eric, que interessante, ele tem o nome de Eric Clapton, no final, é que possam estar na minha vida sem interferência de nada. E eles ficavam sempre em silêncio, mas eu sabia dentro de mim que havia, não há duas sem três, não é? Então, dentro desse deixa estar, que deram a entender que o Gabriel era um miúdo mais livre, não, isso era uma armadilha para quê? Para, num determinado momento, o amigo o Eric me poderem, como eu ia dizer, não é limpar, mas tirarmos os recursos que eu tinha naquele mês, porque é diferente eu ter despesas só para mim, não é? E o amigo do Gabriel teve uma semana, um pouco mais, a comer e a beber e coisa. Nessa semana foi mais difícil para mim, não é? Eu nunca fechei a porta, nunca fechei o meu frigorífico, e foi uma das coisas que é fácil para quem me conhece. E esse foi o objetivo de ter metido o amigo do Gabriel em minha casa, com a desculpa de ele mora em França, muito longe, ir e vir todos os dias era muito difícil, e me conhecendo sabia perfeitamente que eu ia dizer: oh puto, olha, se quiseres vais ficando aqui de boa na minha casa, come e bebe à vontade que eu vou trabalhando. E enquanto isso acontecia, o Sr. Eric andou em minha casa a comer, mexer nas coisas de outros hóspedes, da senhora já alô, coisas que eu sempre pedi para não acontecer, e pronto, o que é que eu posso fazer em relação a isto, não é? Então é muito triste. Eu volto-vos a dizer, eu recebi o comunicado do provedor de justiça europeu, que me disse, como eu vos disse, que não poderia fazer grande coisa porque não tinha a ver com a administração, não é? E eu pergunto, quando alguém lhe é dada uma sentença neste sentido como a minha, sendo eu inocente, onde é que eu me posso dirigir? Então é triste, porque eu vejo, volto-vos a dizer, ainda há bocadinho eu ia sair de casa, eu simulei que ia para baixo, mas fui para cima, e apareceu logo o seu Zaki a ver onde é que eu estava. Se calhar neste momento até vai ao meu quarto, porque eles têm as chaves, não é? E estou triste, estou desolado, porque eu, em nenhum momento mereceria tudo isto que tenho passado, muito menos a tal sentença que me tem desfeito completamente a minha saúde. Continuo com a minha fé inabalável, isso graças a Deus não me tira, mas deixa-me triste, porque não, como eu vos disse já há algum tempo, não se trata de culpabilidade, trata-se de poder, trata-se de privilégio, chama-se o privilégio branco. E qual é o privilégio branco? É
num determinado momento olhar que eu até tenho razão na minha situação, eu tenho a minha lesão, eu tive um acidente, tem que haver o País Basco, a seguradora, o meu chefe, tinham que ser chamados à razão. Não porque começasse assim, foi num determinado momento em que me podiam ter ajudado ou podiam fazer o caminho que fizeram, optaram de malícia fazer esse segundo caminho, destruição, de denegrir e principalmente manipular. Então é triste quando eu falo isto e eu estou sentado na Europa, percebem? Não estou aqui, eu não estou aqui na Síria, não é? A dizer que estou a ser perseguido, eu estou num país da Europa, o maior, como eu já vos disse, a nível democrático, com um poder tão grande que se dá o privilégio de poder fazer este tipo de atentados. Eu fiz denúncia também para a proteção de dados irlandesa. O Sr. Zaki, como se acha de um QI extraordinário, é sem ser uma pessoa extremamente inteligente, não lhe tiro o valor, mas calma, miúdo, não é assim, não são todos burros à tua volta. Então pronto, e num determinado momento fiz a minha denúncia para a proteção de dados irlandesa, que é, digamos, o responsável pelos dados do Facebook da Europa, não é? E num determinado momento as coisas diminuíram, deu a ilusão que ia deixar de acontecer. Mas visto que o senhor provedor respondeu e o seu Zaki sabe, como eu vos disse, ainda não recebi o e-mail de mudança de password. Então é triste, porquê? Porque, quer dizer, o direito europeu é inabalável. O direito europeu é inabalável, devia ser. Mas hoje a estrutura desse tal direito está completamente acentuada naquilo que não é a Europa, que é na economia e não na política. E eu pergunto, em que ponto é que vai ficar toda a democracia? Em que ponto é que vai ficar todas as... Porque isto para mim, eu sei, agora estou a fazer este vídeo um bocadito, e como eu vos disse, nunca tenho um ponto em que consiga sentar aqui e dizer: olha pessoal, a minha vida e esta situação e coisa, para mim dá-me uma fúria interior, porque nada é mais porque eu sou negro, nada é mais porque eu sou a tal maioria transformada em minoria, porque eu vejo os meus amigos, as pessoas estão dormentes, mesmo aqui nesta página, no dia a dia, as pessoas ficaram amordaçadas, que ninguém se apercebe que estão a assassinar uma pessoa, e não há um governo que, por mais culpado que eu fosse, que tenha o direito de meter uma pena de morte e a ser feita desta maneira, a ser assassinada através de envenenamento. Isto não é real, e eu não vejo as pessoas a terem empatia, porque o que é empatia? Empatia é nós olharmos para uma determinada situação, não é? E a gente dizer assim: olha, até podia ser eu. A gente podia dizer: não, posso não ser, podia ser eu, mas não é justo. Então, nesse momento, é que vão amordaçando. Porquê? Porque as pessoas... tenho um ou outro amigo que tentam, de alguma forma, fazer a luta comigo, mas como as pessoas, nós não nos unimos, a empatia não é generalizada, porque toda a gente tem as suas contas para pagar, as pessoas têm a sua família para sustentar, então, é um assassinato, mas espera aí que eu tenho aqui coisas para fazer, e isso entristece-me, porque não é o meu currículo criminal de toda uma vida. Eu tenho 39 anos e não é o currículo criminal de toda uma vida, como eu vos disse, o último crime que cometi, infelizmente, perseguiu-me, mas desde esse dia, de 2012, 2013, não há nada que tenham a dizer sobre a minha pessoa. Então, não é esse backstage que deve ser usado para dizer: não, sim, não, esse gajo cometeu isso, é um criminoso, merece morrer. Mas nem que eu tivesse tido prazer no que fiz, nem que eu nunca tivesse pedido perdão, não é a forma de se fazer alguém pagar pelos seus crimes, o assassinato. Então imaginem que eu fui perdoado. Então imaginem que eu ainda tive um mês depois da minha revelação a trabalhar. Imaginem quando eu vivi 8 meses no País Basco, e hoje estou aqui completamente desgastado, porque isto é um massacre total, em que tenho que estar sempre um bocadinho a retificar
e a continuar a lutar por aquilo que mais valor nós temos, quando não vejo por parte das pessoas a empatia que devia ser. Alguém quer acabar com a minha vida injustamente. Assassinar um ser humano injustamente. Não sou santo. Não sou santo. Eu não estou aqui para vocês a fazer uma ai, coitadinho. Não. Mas eu fui perdoado e eu dei-vos provas durante estes meses que faço esses vídeos conteúdos de que, além de eu ter tido essa conversa com o meu chefe, porque eu cheguei a partilhar com vocês onde fala todo o processo, o capítulo 1 e o capítulo 2, no primeiro capítulo ou no segundo, estão lá documentos, papéis que ainda falam entre eu e o meu chefe, conversas entre eu e o meu chefe depois do acidente, em que ele disse: chefe, eu não estou aqui para fugir dos meus problemas, e ele me disse: não, põe-te bem para trabalhar. E nessa altura o meu chefe já sabia, percebem? Então acho muito frio a forma como todos vocês, não só os meus amigos do Face, mas as pessoas que assistem a estes conteúdos, acho muito frio a forma como estão a fazer as coisas. É uma vida humana, não é só porque é a minha vida, não só porque eu sou inocente, não é só porque não há nada mais valioso que a minha vida, mas é muito triste, de um lado, ver as pessoas a serem coagidas e, pior que tudo, deixarem-se coagir de uma forma, de uma maneira fria, terrível, não só para mim, porque eu sou o que defende a minha vida, mas isto está a mudar todos os princípios e toda a estabilidade de uma palavra chamada democracia, de uma palavra chamada Europa. E eu, pronto, a partir daí volto a apelar à empatia das pessoas, volto a apelar ao coração das pessoas, ajudem-me a defender a minha vida, ajudem a levar isto mais longe, porque não é justo, não sou assim tão culpado de que mereça esta pena capital, principalmente metida desta forma ou de qualquer outra forma. Não é justo. Então, apelo a todas as pessoas que veem o conteúdo, que partilhem mensagem privada, se não se importarem, ou em público, porque as pessoas não podem ter medo. Eu volto a repetir isto, se é uma pessoa a fazê-lo, é mais fácil optar pela coação, mas então criar um movimento porque eu estou a passar algo injusto, criar um movimento porque eu estou a passar algo surreal, não é? Então, a partir daí, agradeço as pessoas que se juntam, agradeço também às pessoas que me dão força. Está a ficar muito escuro. Agradeço às pessoas que me têm, agora posso tirar um bocado. Agradeço às pessoas todas que me têm, sem sombra de dúvida, apoiado, mas eu não estou aqui a exigir nada. Atenção, quando eu vos peço para pedir, para passarem os conteúdos e para partilhar e coisa, não é uma exigência, é empatia. E volto a pedir isto, não há nada mais valioso que a vida humana. E não desta forma, não há direito desta pena capital, não há direito destes 2 anos que decidiram transformar a minha vida, não há direito de como decidiram perseguir as pessoas que gostam de mim, de como as pessoas que me apoiam, não há direito de coagirem, monitorarem as minhas redes sociais, se eu falo com o João ou com o Pedro ou que seja com quem for. Quem quer apoiar, apoia, quem não quer, apoia, e isso não é nenhum governo que deve apoiar isso, principalmente patrocinar isso desta forma grotesca. Então, pronto, deixo a vocês. Não, isto que eu passo, jamais desejaria isto a outro ser humano, e por isso eu gostava que se metesse um bocadinho também no meu lugar, com essa empatia, e percebessem que não há meio termo e meio, tem que haver meio termo, percebem? E isto já há muito que passou o bom senso, desde o primeiro momento que se decide, através da própria União Europeia, assassinar um ser humano. Onde é que está o bom senso? Onde é que está a palavra União Europeia? Então, pronto, peço a todas as pessoas que me seguem um pouco de empatia, peço apoio sincero, porque é como eu vos disse, eu estou agarrado, como qualquer ser humano provavelmente estaria à sua vida, com unhas e dentes, e vou defendê-la. Se fosse 10% mais culpado do que eu realmente sou, eu próprio assumiria a minha culpa e eu próprio deixaria a minha vida pela sentença dada, mas em nenhum momento irei fazer isso porque eu estou inocente. Como eu vos disse, inocente não é santo, mas estou inocente porque no momento em que eu comecei a lutar pelos meus direitos
e era um direito inigualável de eu pedir exames, porque foi o que eu pedi sempre no País Basco, foi o meu pedido que eu fiz para ir ao meu país, que depois foi manipulado para não conseguir ir, e na altura que eu esperava para ir, o meu amigo ofereceu a sua ajuda. Então não é justo tudo o que eu estou a passar, e eu sozinho. Tenho Deus, o maior arquiteto de todos, é o comandante supremo, mas eu acredito que ele também, acabam estas situações para acontecer, não é só para ser eu acabar por me defender, porque nós somos uma comunidade, nós somos uma só raça humana, e agradeço a todas as pessoas que vêm ver estes conteúdos, que não ajam como se eu fosse assim tão culpado, que num determinado momento, olha, ele pediu perdão, mas fez, por isso até merece, eu tenho a minha vida. Não é justo, não é justo. Para isso mais valia não me terem perdoado, para isso mais valia o meu chefe me ter despedido e eu ficar lá na rua a passar fome e as pessoas terem feito o que quisessem nessa altura. E não foi isto. Então eu peço a todas as pessoas, de coração, de humildade, empatia, porque é a minha vida, é uma vida humana e não há nenhum governo que tenha o direito de pôr uma sentença de morte a ninguém, principalmente quando eu estou inocente. Então, um bem-aja a todos, agradeço por me darem estas oportunidades de poder falar com vocês, agradeço também a quem segue os conteúdos, agradeço as pessoas que falam. Não devíamos ter medo, esse é o maior erro que nós temos, porque daqui nós não vamos levar mais nada, não vamos, sei que têm as vossas famílias, sei que têm os vossos filhos, mas imaginem a minha mãe, eu tenho uma irmã também que não está muito virada para aí, ela tem a vida dela, pronto, olha, que seja feliz, mas eu tenho a minha mãe não merece, eu tenho os meus amigos não merecem, e principalmente não é a minha mãe, não é os meus amigos. Se eu fosse o tal culpado, podia ter 10 mães, podia ter 2.000 amigos, não é? Pá, fizeste, agora tens de te aguentar. Mas não, nenhum momento. Eu fui perdoado e a partir daí eu tenho direito a recomeçar de cabeça erguida e a dar o meu melhor. Mas não é assim que as coisas foram metidas por alguma situação. Então, prontos, agradeço, é um vizinho meu. Agradeço uma vez mais por tudo e peço empatia a todos. Um bem-aja, pessoal, e a gente vê-se. Até já.